Às vezes para nós é difícil entender o trabalhar de Deus. Às vezes para nós é difícil assimilar a lógica com que Deus pensa, com que Deus age, com que Deus escolhe trabalhar na nossa vida. É sobre isso que nós falaremos no Mergulhando na Bíblia de hoje. Baseado aqui num texto de Atos, capítulo 9, versículo 32 ao 43. A Bíblia vai contar a história de Enéas e Dorcas. A Bíblia vai dizer que Enéas, ele era paralítico e através da vida de Pedro, ele é curado da sua paralisia. A Bíblia vai dizer o seguinte: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. E se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. A Bíblia já começa aqui, o texto já começa aqui nos impactando. Porque é o tipo de milagre que a gente não contempla hoje como outrora. É o tipo de milagre que os nossos olhos eles não contemplam hoje com tanta facilidade. Ao menos eu nunca contemplei. Não sei você, se você já viu um paralítico levantar da sua cama pelo poder que há no nome de Jesus. Mas com certeza para quem está vendo ali deve ser um sentimento surreal. É por isso que a Bíblia vai dizer que muitos se converteram ao Senhor. Porque sempre que o Senhor decide operar algo sobrenatural, sempre que o Senhor decide operar algo que aos nossos olhos é impossível de acontecer, não tem como não ser impactado. Não tem como não crer e continuar não crendo depois que os nossos olhos contemplam tamanho milagre. E aqui, no versículo 36, a Bíblia vai dizer o seguinte. Vou pegar aqui minha Bíblia, ficar melhor pra gente. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando-lhe os vestidos de outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. O ponto que eu quero focar aqui com você, nesse mergulhando na Bíblia de hoje, nesses poucos versículos, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. O ponto que o Senhor me levou a meditar e arder no meu coração enquanto eu lia esse texto é: o trabalhar de Deus é poderoso. Há um poder sobrenatural no trabalhar de Deus. Muitas vezes nós vivemos coisas, nós vivenciamos situações, nós atravessamos desertos, nós enfrentamos situações que muitas vezes nós olhamos e dizemos: Senhor, mas eu não plantei isso. Ou muitas vezes nós olhamos e dizemos: Senhor, mas isso é demais para mim. Ou muitas vezes nós olhamos e dizemos: Senhor, mas como que eu vou suportar passar por isso? Aqui a Bíblia diz que Dorcas era uma mulher fiel ao Senhor. A vida dela era dedicada a praticar boas obras, dar esmolas, ou seja, ajudar o necessitado, ajudar o pobre. E a Bíblia vai dizer que ela simplesmente morreu.
Ela simplesmente morreu. O Senhor poderia ter operado na vida de Dorcas de muitas outras maneiras, mas Ele escolheu uma maneira sobrenatural para operar na vida dela. Sabe por quê? Porque Ele sabia o impacto que esse operar geraria na vida das pessoas que estavam ali. Mais uma vez, a Bíblia vai dizer que foram muitos os que se converteram e passaram a crer no nome do Senhor, por conta do milagre que viram ser operado na vida de Dorcas. E a forma com que o Senhor opera continua sendo a mesma na nossa vida hoje também. Aqui nós vemos o momento em que Dorcas morre literalmente, muitas vezes hoje. O Senhor nos traz de volta à vida espiritualmente. Muitas vezes o Senhor nos traz de volta à vida quando estamos em meio a situações em que nos encontramos mortos espiritualmente. E o Senhor vai lá e opera o sobrenatural na nossa vida. Não só para nos salvar, mas para que o nosso testemunho, o operar dele na nossa vida, impacte a vida de outras pessoas também. Não só aquelas pessoas que já fazem parte da nossa vida, mas como também aquelas pessoas que o Senhor ainda trará para perto de nós. Muitas vezes nós subestimamos o poder do operar de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós achamos que Deus ele opera e esse operar impacta somente a nós. Mas a verdade é que o operar de Deus na nossa vida impacta muitas vezes muito mais a outros que nos observam, que convivem conosco, que observam a forma como nós agimos diante de situações extremas, que observam a forma como nós lidamos diante dos desafios que nós enfrentamos. Às vezes aquela pessoa está sem fé e ela te vê enfrentando um desafio cheio de fé. E o fato dela testemunhar o poder de Deus na tua vida faz com que ela também se encha de fé. Poxa, se ele conseguiu suportar, eu também posso suportar. Se ela conseguiu suportar, eu também posso suportar. Eu só preciso buscar na mesma fonte que ela busca. E é aí onde entra o trabalhar de Deus. É aí que entra o momento em que muitos são salvos, como aconteceu com o testemunho de Enéas, como aconteceu aqui com o testemunho de Dorcas. Aquelas pessoas contemplaram Dorcas, o cadáver, a Bíblia diz que elas prepararam o cadáver. A Bíblia vai dizer que elas perfumaram o cadáver, elas prepararam o corpo e deitaram naquela cama. Elas estavam prontas para sepultar Dorcas. E de repente, elas contemplam Dorcas de pé. E quantas vezes na nossa vida nós não nos encontramos na mesma situação de Dorcas? Afundados na nossa dor, mergulhados nas nossas feridas, mergulhados nas nossas dores. E a forma como Deus escolhe nos levantar, nos restaurar, nos renovar, nos fazer nascer de novo, faz com que outras vidas sejam alcançadas. Dorcas não merecia morrer. A Bíblia diz que Dorcas era uma pessoa que se dedicava às boas obras. E como que Deus permite que uma pessoa tão boa, uma mulher tão boa, simplesmente adoeça e morra? Quantas vezes nós não nos pegamos nos dias atuais fazendo esse questionamento? Quantas vezes nós não testemunhamos pessoas fazendo esse questionamento? Mas por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E a verdade é que o trabalhar de Deus é mesmo, muitas vezes, impossível de ser compreendido pela nossa mente humana e limitada. E muitas vezes nós só vamos conseguir entender o porquê desse trabalhar lá na frente. Depois que a obra é concluída, depois que a obra é feita, depois que ele conclui a sua obra.
Talvez muitos aqui se questionaram por que que o Senhor permitiu que Dorcas adoecesse e morresse de uma forma tão repentina. Por que o Senhor permitiu que alguém cooperadora do reino de Deus morresse? E talvez esses muitos que questionaram a morte de Dorcas só conseguiram compreender depois que viram Dorcas ressuscitada, de pé, viva. E ainda mais, depois que viram a quantidade de pessoas que passaram a crer no nome de Jesus por conta do milagre que ele operou na vida de Dorcas. Aquilo que aos olhos naturais naquele momento fosse um motivo de revolta, de repente se tornou um motivo de júbilo. Porque é assim que Deus faz. Deus não mudou, Ele permanece o mesmo. A sua forma de trabalhar permanece a mesma. Ele continua operando o sobrenatural da nossa vida. Ele continua tendo o mesmo poder de operar o sobrenatural na nossa vida. Ele continua tendo o mesmo poder de nos ressuscitar. Nos ressuscitar das nossas mazelas, nos ressuscitar das nossas dores, nos ressuscitar de tudo aquilo que nos afasta dele. Nos trazer de volta à vida. Soprar em nós o fôlego de vida. Ele continua sendo o mesmo, ele continua operando, ele continua fazendo. Nós só precisamos continuar buscando, nós só precisamos continuar crendo. E quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo respeito não só a nós mesmos, mas isso diz respeito também, muito mais, muitas vezes, àqueles que estão ao nosso redor nos observando. Porque muitas vezes, enquanto cristãos, nós esquecemos ou muitas vezes nós achamos que não estamos sendo observados no nosso convívio, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas sim, nós estamos sendo observados. E a forma como nós agimos diante das mais diversas situações em que o Senhor permite que nós estejamos, impacta diretamente a vida de alguém que provavelmente ainda não conhece a Cristo, mas através da tua vida, através do operar de Deus na tua vida, vai passar a crer, vai passar a caminhar com Cristo. E muitas vezes isso não vai nem chegar ao teu conhecimento. Mas o fato é que Deus opera. Deus opera nas entrelinhas, Deus opera nos mínimos detalhes. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós devemos ser vigilantes. A Bíblia vai dizer: examine-se o homem a si mesmo, vigiai e orai. Examine, vigie, ore. 3 coisas que nós não podemos deixar de fazer enquanto cristãos. Porque uma vez que nós deixamos de fazer qualquer uma dessas 3 coisas, nós padecemos. Uma vez que nós deixamos de fazer qualquer uma dessas 3 coisas, o diabo ele consegue encontrar brechas para tragar. Se não a nossa vida, a vida de alguém que poderia ter sido ganha, mas que não foi, porque em algum momento nós deixamos de ser vigilantes e aquela pequena atitude, aquela pequena ação, aquela pequena palavra impactou negativamente aquela pessoa. E como a sua imagem está diretamente ligada à imagem de Cristo, isso trouxe para a vida daquela pessoa morte ao invés de vida. Então, ser cristão é carregar sobre si uma grande responsabilidade. Quando Jesus nos disse para pegarmos a nossa cruz e andarmos, Ele estava falando para nós pegarmos a nossa cruz e andarmos. Isso quer dizer que dia a dia, 24 horas por dia, 7 dias na semana, todos os dias da nossa vida, nós precisamos carregar a nossa cruz. O que isso quer dizer? O que isso significa? Isso significa que nós precisamos ser vigilantes no nosso proceder, no nosso falar, no nosso agir, diante das mais diversas situações em que somos submetidos na nossa vida. A forma como falamos, a forma como nos portamos, a forma como agimos. Precisamos ter responsabilidade em tudo que fazemos. Estamos sendo observados. E dependendo daquilo que quem nos observa está vendo na nossa vida, isso pode gerar na vida dela vida ou morte. E essa é uma responsabilidade nossa. Essa parte é uma responsabilidade tão somente nossa.
pegar a nossa cruz e andar. Vigiar, orar, examinar a nós mesmos. Peraí, como é que eu estou caminhando? Como é que eu estou procedendo? Eu estou agindo certo? Quando eu estou diante de uma situação difícil, como é que eu me porto? Eu oro, eu peço direção ao Senhor. Senhor, tá difícil demais? Ou quando eu falho, porque sim, nós vamos falhar em muitos momentos, sim, mas a diferença está em como nós agimos depois da falha. Como nós nos portamos depois da falha? Será que aquele que nos observa está enxergando em nós o caráter de Cristo? A humildade de Cristo, a compaixão de Cristo, a empatia de Cristo? Olha, sinto muito, errei com você. Eu não devia ter falado dessa forma. Eu não devia ter agido dessa forma, eu te peço desculpa. Muitas vezes falta isso, muitas vezes nós estamos tomados pelo orgulho. E isso limita o operar de Deus na nossa vida. O operar de Deus que poderia, que seria uma grande ferramenta para ganhar vidas para o reino. O operar de Deus na nossa vida impacta não só diretamente a nossa vida, mas a vida de outras pessoas também. O operar de Deus na vida de Enéas impactou a vida de muita. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Todos os que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Todos. 2 cidades. Todos. A Bíblia vai dizer que todos se converteram porque viram, por contemplarem o agir de Deus, o milagre do Senhor na vida de Enéas. E a Bíblia vai dizer também que muitos se converteram por conta do operar do Senhor na vida de Dorcas. Muitos se converteram. E a pergunta que fica para mim e para você, para nós, enquanto cristãos, enquanto igreja de Cristo, enquanto templos do Senhor, a pergunta que fica é: nós estamos nos dispondo a operar do Senhor na nossa vida? Será que de vez em quando nós não pegamos a vida que nós entregamos para Jesus um dia na nossa juventude e de vez em quando nós tomamos essa vida de volta? Será que muitas vezes nós não pegamos de volta aquele controle que um dia naquela oração nós entregamos para o Senhor? Senhor, está aqui o controle da minha vida, eu te entrego a minha vida, eu te entrego o controle de tudo. E muitas vezes, será que nós não pegamos esse controle de volta e agimos por nós mesmos? E muitas vezes nós limitamos nesse meio termo o operar do Senhor na nossa vida, esse operar que seria motivo de milagre para que outros contemplassem esse milagre, para que assim passassem a crer no mesmo Jesus que nós servimos, que nós cremos, ou pelo menos que nós dizemos crer. Quantas vezes nós não pegamos de volta esse controle? Quantas vezes nós não pegamos de volta essa vida que no dia nós entregamos? Que assim como Dorcas, nós possamos simplesmente permitir que o operar do Senhor aconteça. Que assim como Enéas, que nós levantemos e simplesmente andemos, que nós simplesmente obedeçamos à ordem do Senhor naquele momento. É essa disposição que vai fazer com que milagres aconteçam na vida de outras pessoas, não só na nossa. Que possamos nos dispor, que possamos estar disponíveis, que possamos estar vigilantes, que possamos crer, para que através dos milagres que virão a partir desse crer, possa impactar a vida de outras também, para que elas também possam passar a crer. Porque muitas vezes nós achamos que não, mas a nossa fé manifestada na nossa vida cotidiana impacta sim a vida daqueles que nos rodeiam. Muitas vezes nós nem temos noção, muitas vezes passa desapercebido, muitas vezes nós achamos que não, mas sim. E muitas vezes nós vamos ver esses frutos depois, lá na frente. Que possamos nos abrir, estar disponíveis para o operar do Senhor na nossa vida.